Bora que o Botafogo acabou de anunciar mais um reforço oficialmente. 142 milhões de reais o John Textor pagou pelo novo Pitbull. Palavras da mídia aqui, novo Pitbull Danilo chega pra poder repor a vaga do Gregori aí. Tem gente comentando, inclusive, quero saber a tua opinião, se ele é melhor tecnicamente ou não. Vem aí, no caso, pra poder não disputar a vaga, mas chegar como titular absoluto desse meio de campo. Tem informações também do Clube do Lyon, enfim, muita notícia. Informação aqui do programa Tá Na Área do Sport TV. Se você é novo e gosta de notícia do Glorioso, deixa aquele teu like e se inscreve no canal, porque todo dia eu te atualizo com as últimas notícias, fechou? Partiu! Notícia de janela de transferências internacionais, né? A gente falava há pouco aqui dos jogadores que retornam ao Brasil. Um deles é o Danilo, que deixou o Palmeiras, foi tentar a vida também no futebol internacional e agora tá de volta. Anunciado ontem, a gente falava aqui, né, Bárbara, do Botafogo com interesse no Danilo, que seria uma grande contratação, um reforço talvez até de uma prateleira maior do que o Gregori, enfim. Não deu nem tempo. Não deu nem tempo da gente atualizar a notícia. Vocês já subiram, já anunciaram oficialmente a contratação do Danilo pelo Botafogo. Bárbara Mendonça com a gente aqui no Tá Na Área. Tudo bem, minha amiga? Boa tarde pra você. Tudo bem, gente. Muito boa tarde pra vocês, todo mundo que acompanha o Tá Na Área, né? Justamente, a gente estava falando ontem sobre o Danilo, né? Que o Danilo era o foco da diretoria do Botafogo no mercado para repor a vaga do Gregori, né? Gregori, que inclusive chegou em Doha agora há pouco, né? É o novo reforço do Al Rayyan, do Catar, vai trabalhar novamente com o técnico Arthur Jorge. De ontem para hoje, as tratativas entre Botafogo, Nottingham Forest e Danilo evoluíram a ponto de a gente já ter um anúncio, né? Danilo é o novo reforço do Botafogo, contrato até julho de 2029. A gente vê aí na tela, né, a arte que o Botafogo usou para divulgar, para enaltecer essa contratação do Danilo. O Botafogo vai pagar 22 milhões de euros pelo Danilo, que dá ali coisa de 142 milhões de reais no valor total, né? Entre valores fixos, metas e bônus. E aí a gente falava muito sobre o que seria a transição, né? O que seria esse pós-Gregori no Botafogo. Num primeiro momento, o substituto imediato ali é o Alan, né? O Alan, que inclusive já tinha uma relação prévia com o técnico David Ancelotti, por terem trabalhado juntos no Napoli, no Everton, né? Na época que o David fazia parte da comissão do pai, Carlo Ancelotti, claro. E aí, acho até vou destacar um ponto aqui, né? Porque o próprio David teve um papel importante nesse acerto entre Botafogo e Danilo, né? Porque o Danilo tinha um receio inicial de vir para o Botafogo, muito pela identificação que ele tinha com o Palmeiras, né? Claro, Palmeiras, clube que o revelou para o futebol. E aí o David ligou para o Danilo, dando detalhes do que era o planejamento para ele aqui no Botafogo, como ele pretendia utilizá-lo. E essa é uma ligação que tem um papel primordial para o convencimento do Danilo, né, a aceitar essa proposta, né? A gente ainda não tem o dia definido de chegada do Danilo ao Rio de Janeiro para a realização desses exames médicos, mas fato é que ele tem contrato até julho de 2029 com o Botafogo. É um jogador que saiu, né, do Brasil. A Ana estava falando há pouco justamente desse movimento de mercado, né, que tem se envolvido o futebol brasileiro, nesse caso pelo trampolim para o Arias, digamos assim, pela vitrine que foi para o Arias. Mas nesse cenário, um Danilo que deixou o Palmeiras como um dos grandes nomes, até do setor, né? Se a gente fala dos volantes, né? De uma geração de volantes que tinha nomes muito promissores, tem nomes muito promissores. Foi convocado para a seleção, inclusive. Sim, inclusive da seleção, né? A gente tinha nessa geração Danilo, Andrés Santos, o André, João Gomes, estou tentando lembrar de alguns deles. Muito considerados para a seleção e para o mercado europeu e volta até de forma, acho que precoce, assim, cedo para o futebol brasileiro, mas para o Botafogo importante demais, porque contrata um jogador desse nível, né? E aí, se você pensa numa saída do Gregori, que foi um dos grandes jogadores dessa equipe na última temporada, você consegue repor a altura, ou talvez até acima, pelo que se espera do que se tem de expectativa para o futebol do Danilo, né? Ô Camila, eu acho que, assim, aquilo era um jogador cotado para seguir sendo convocado pela seleção brasileira, e tudo bem voltar para o Brasil também, eu acho que cada um administra sua carreira como pode. Só que olhando do lado do Botafogo, foi uma grande contratação. O Botafogo tem nada a ver com os planos individuais de ninguém, tem os planos dele, eu acho que foi uma grande contratação. O Gregori vai fazer muita falta, né? Um jogador extremamente identificado e joga muita bola, fundamental, um pilar do time no ano passado, mas mais do que pensar no Gregori é pensar nessa função desse volante
que é um pitbull, né, é um marcador, mas também tem um bom passe, tem uma chegada na área, que eu acho que era o grande diferencial do Gregory jogando com o Marlon Freitas. Às vezes até o Marlon segurava um pouco mais, né, para o Gregory se movimentar. Eu achei uma super contratação, inclusive, mais uma vez, assim como na temporada de 24, a janela de meio do ano para o Botafogo está sendo muito bem aproveitada. Deixa eu só perguntar mais uma informação para você, Bárbara, em relação ao Botafogo, porque a gente está acompanhando lá no GE. Globo as atualizações também de vocês, da reportagem do Alvinegro, e tem uma notícia envolvendo a gestão do John Textor, né? O John Textor quase perdeu lá a liderança no Lyon, o controle sobre o Lyon. Agora ele tem uma nova cartada, que é criar uma empresa nas Ilhas Caimã. Explica pra gente direitinho o que está acontecendo na vida da Eagle, da empresa do John Textor, dono do Botafogo. A qual pertence o Botafogo, né? Vamos lá, esse é o desdobramento burocrático do dia de hoje, né? Vamos por partes. O Textor renunciou à presidência do Lyon ali no fim de junho. Desde então, quem comanda, né, quem preside o Lyon, que é um dos clubes da Eagle Football, né, que é essa rede multiclubes do Textor, é a bilionária sul-coreana Michelle Kang. Só que nesse processo, né, de ruptura institucional, digamos assim, né, não existe mais uma ligação entre Botafogo e Lyon como existiu anteriormente. Os novos controladores do Lyon fizeram um processo de apuração das contas, né? A gente lembra que o Lyon passou por toda uma questão, todo um julgamento por crise financeira, correu risco, chegou a ser punido momentaneamente com rebaixamento, né? A situação foi revertida, claro, mas assim, a crise financeira, né? A situação financeira do Lyon é uma questão nos bastidores ali, né, da Eagle há algum tempo. E aí, depois desse afastamento do John Textor, né, antes até que eu me esqueça, essa matéria muito completa, maravilhosa, assim, do nosso colega Sérgio Santana, né, que foi quem publicou inicialmente as principais informações sobre esse caso. Desde esse afastamento do Textor com o Lyon, rolou uma nova apuração ali do que era o cenário financeiro do Lyon, né? E a partir desse momento, os antigos conselheiros do Lyon, a Michelle Kang e o fundo de investimento Ares, que é um fundo que emprestou a maior parte do dinheiro para o Textor adquirir o Lyon em 2022, né, se incomodaram com o que eles definiram como um cenário de descontrole financeiro, e aí existiu a tentativa deles de afastar o John Textor do comando de todos os clubes da Eagle Football e não só do Lyon, como já acontece, né? Então, houve uma busca ali por documentos que pudessem demover o John Textor do cargo, né, de comandante do Botafogo, perdão. E aí tem um papel muito importante do que é o Botafogo associativo, né, o clube social, porque existiu uma carta que foi enviada à Eagle reforçando a posição de defesa do Botafogo associativo à figura do John Textor, né? A gente até atualizou a matéria agora há pouco com declarações do presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães Lins, em que ele fala que qualquer coisa que encosta no Textor, encosta na gente. Então é um cenário ali de defesa institucional do John Textor por parte do Botafogo associativo. Fato é que até esse momento não há risco de o John Textor deixar o comando do Botafogo, mas de fato houve essa tentativa por parte dos novos controladores do Lyon. Acho que deu pra gente entender. Obrigada pela explicação, Bárbara Mendonça, pelas informações do Botafogo. Até a próxima, bom trabalho para você. E para a gente falar, né, inclusive mais desse campo e bola, acho que do Botafogo, claro que a gente continua acompanhando as notícias referentes ao John Textor, porque, claro, né, como a Bárbara bem disse, tudo que se refere ao dono do Botafogo, refere-se, claro, ao Alvinegro também. Mas, diante da contratação do Danilo, a gente está fazendo um exercício que é o seguinte, a gente vai botar aí na tua tela. A última escalação do Botafogo, utilizada nessa última partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória, que já não tinha o Gregory entre os titulares, né? Ele já tinha começado no banco de reservas e agora as opções que o técnico, agora o novo técnico, o David, tem do meio para frente. E a gente tem os que começaram a partida contra o Vitória, o Alan e o Marlon Freitas, com o Savarino, Montoro, Arthur e Arthur Cabral, e as opções que ele tem ainda para esse setor, pensando no meio para frente, se vai com 2 volantes e 4 atacantes, 2 jogadores de lado, enfim. Mas ele tem ainda o Danilo, que acaba de chegar anunciado hoje, Danilo Barbosa, Newton, Patrick de Paula, esses volantes, o Nathan Fernandes, o Santi Rodrigues, contratação da última janela, Joaquim Correia, né, trazido até para a Copa do Mundo de Clubes, o Matheus Martins e o Jefinho, que nesse momento estão com a cruzinha ali, porque estão machucados, né, não estão à disposição do técnico, e Mastriani e Juan Cruz. São todas essas opções que o David vai ter para montar esse, digamos, setor ofensivo do Botafogo para as competições que terá pela frente.
Tem bastante. Acho que, não sei se, talvez a discussão seja, são substituições, são opções no mesmo nível de que tinham os últimos treinadores? Está conseguindo... Do mesmo nível que o Luiz Henrique, né, que o Almada, que são jogadores difíceis de a gente conseguir encontrar no mercado, eu acho que não. Na minha opinião, não. Mas tem bons jogadores, tem bons jogadores, dá pra montar um excelente time e brigar por tudo. Né, como já vem brigando, né? Na minha opinião, quero saber a tua. De certa Comenta forma, aí. Equalizar essas saídas com jogadores que têm chegado, Coutinho? Em relação ao ano passado, não. Mas também era muito difícil você ter dois jogadores do mesmo nível de Almada e Luiz Henrique. São jogadores com mercado europeu que vieram ao futebol brasileiro numa situação específica. Né, de um clube de um grupo, né, de uma o próprio Igor até Jesus aquele também, momento né? era, que tinha dinheiro para fazer esse investimento e até com uma possível ponte futura de jogar no Lyon, jogar em outro clube de futebol europeu também. Mas não resta dúvida que são ótimos jogadores, são ótimas opções. Eu acho que é um início bem promissor daquilo que a gente viu no jogo contra o Vasco. E apesar do empate sem gols contra o Vitória, o Botafogo produziu. O Botafogo finalizou mal, o Botafogo teve azar em alguns lances. Teve uma jogada, por exemplo, que o Arthur foi na linha de fundo, cruzou, o Arthur Cabral finaliza no cantinho, a bola trisca na trave e sai. É um azar nesse lance, né? O Lucas Arcanjo fez uma grande partida também. Foi o melhor em campo. do jogo, né? Escolhido o craque da partida. Então, assim, foram 2 jogos, contra o Vasco também foi um bom jogo do Botafogo, em que se deu, assim, o torcedor do Botafogo certamente olhou e ficou muito esperançoso daquilo que pode acontecer. Vai ter o Matheus Martins para voltar daqui a pouco, pode disputar uma posição nesse time, tem um Danilo entrando, acho que o Danilo ofensivamente oferece mais do que o Gregory oferecer ao time. Acho apenas que há ali uma diferença de comportamento dentro de campo, até pela experiência que o Gregory tem a mais, né? O Gregory foi contratado pelo Botafogo no final de 23 ali, muito em virtude daquilo que ele representava também dentro do vestiário. A parte comportamental dele, de cobrança aos companheiros, de liderança em momentos difíceis, a gente viu isso acontecer ao longo de 24 e de 25. Danilo não é exatamente esse jogador, mas ele traz outras características que vão ser agregadas também ao time do Botafogo, que também tem outros caras com essa mesma pegada que o Gregory tem, internamente falando. Tô gostando muito do Montoro. O Montoro é um jogador que tá me chamando muita atenção. Eu, sendo bem sincero, não esperava que ele fosse se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro. Não dá pra gente cravar isso ainda. Ele fez poucos jogos. Mas os poucos jogos que fez foram jogos muito promissores, muito bons, de talento, de um jogador diferente. Tem um toque na bola diferente, que enxerga o jogo de uma forma diferente e é muito jogo. Eu acho que o Danilo vai encaixar muito bem, né? Assim como já estava na tarde aqui, é um novo Pitbull. Ele agrega mais do que o Gregory, principalmente na parte ofensiva, e é isso que o Botafogo quer, não é? O Textor quer um Botafogo way, um Botafogo pra frente, um Botafogo que briga, que cai, mas cai atirando. Eu acho que o Danilo se encaixa perfeitamente nesse estilo. Tem que ver se não é cobrando, é apenas uma observação. No meu ponto de vista, a gente tem que ver se hoje o trabalho do David Ancelotti se encaixa nesse Botafogo way. Isso aí só o tempo vai dizer. Mas quero saber de você que me assistiu até o final, deixa o teu comentário aqui. Gostou da contratação do Danilo? Qual outro nome que a gente pode buscar também? Se inscreve no canal, deixa aquele teu like e o teu comentário pra gente poder debater também, hein? Fui!